Pessoal, vamos falar sobre uma decisão da Justiça Americana, da Quinta Corte de Apelação Americana, que suspendeu o efeito do mandado de vacina do Biden lá nos Estados Unidos, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sinistro do STF, Cookie Hold da Baby Yoda. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como está dito aqui, o quinto circuito de apelação americano, ele aceitou uma medida liminar, então em caráter liminar, ele suspendeu os efeitos do mandado de vacina do Biden e da regulamentação da OSHA, que obrigavam empresas com mais de 100 empregados a vacinar todos os seus empregados, né? Então, recapitulando essa história, vocês sabem, há um tempo atrás, o Biden lançou essa grande campanha de vacinação. Lá nos Estados Unidos, a vacinação andou relativamente rápido, até um determinado ponto, chegou ali nos 60%, empacou. Tem muita gente lá que não gosta de vacina, outros até gostam de vacina, mas tem reserva com relação a essa vacina da Covid específica. Então muita gente não quis se vacinar lá nos Estados Unidos e isso acabou gerando um problema lá para o governo. Eles fizeram esse mandato, né? O Biden fez esse mandato alguns meses atrás, que obrigava a OSHA, que é a Organization for Safe and Health Administration, ou seja, é uma organização que cuida da parte de segurança no trabalho. Então ela estabelece aquelas normas para usar aquele EPI, aquele equipamento de proteção individual, máscara, capacete, coisa de segurança no trabalho, né? Diz as determinadas coisas que você tem que usar para segurança no trabalho. E a OSHA, mandada pelo Biden, né, gerou então essa norma que foi publicada outro dia e que, com muita esperteza, deixou o prazo para as empresas atenderem essa regulamentação para o dia 4 de janeiro. Então, dia 4 de janeiro, a partir do dia 4 de janeiro, as empresas que não tiverem os funcionários, empresas com mais de 100 funcionários, que não estiverem todos eles vacinados, podem ter multas, pode ter um monte de problema lá, né? Então, eu já falei sobre isso em outros vídeos e coisa e tal, não preciso nem falar sobre a visão libertária desse assunto. É lógico que vacina é uma coisa positiva, mas você nunca pode obrigar pessoas a fazer nenhum tratamento. A pessoa, ela é proprietária do corpo dela, ela decide qual tratamento ela quer fazer, ninguém pode obrigar ninguém a fazer tratamento nenhum. Esse é o ponto de vista libertário. Eu não posso falar muito sobre o que eu acho dessa vacina particular da Covid. Vocês sabem, eu sou um fã de vacinas, eu acho que é uma das grandes invenções da humanidade, são as vacinas. Aumentou em muito a nossa expectativa de vida, melhorou nossa qualidade de vida em vários aspectos, né? Agora, com relação a essa vacina da Covid especificamente, eu tenho sim algumas reservas que infelizmente eu não posso discutir aqui no YouTube, porque o YouTube não aceita muito bem essas opiniões contrárias, né? De qualquer forma, o que é importante você saber do ponto de vista libertário é que ninguém pode ser obrigado a seguir tratamento médico algum. E isso, inclusive, é uma coisa muito crítica do ponto de vista libertário, porque se você abre mão disso, o que eles vão obrigar você a tomar no futuro, não é mesmo? Enfim, esse mandado de vacinação, inclusive, é claramente inconstitucional, eu falei isso. A 14ª emenda americana, a Constituição americana, ela define o direito à privacidade. Privacidade, particularmente privacidade médica. Para quem não sabe, inclusive o caso de Roe versus Wade, que foi o caso que liberou o aborto lá nos Estados Unidos, né, tem toda uma história em cima disso, ela foi concedida. Geralmente os argumentos em torno do aborto é o direito da escolha, o direito à vida, e não sei o que lá, não teve nada a ver com isso. A Suprema Corte Americana decidiu que o aborto deve ser permitido até o 3º mês de gravidez pela privacidade médica, porque na época, isso foi em 1970, uma mulher solteira, grávida, era alvo de má vista pela sociedade. Hoje em dia já é uma coisa mais normal, mas na época era uma coisa mais mal vista pela sociedade. Então a mulher, para não ter que revelar o fato dela estar grávida, pelo direito de privacidade, não dizer a condição física, a condição de saúde dela, ela tinha o direito de tirar o feto, de fazer o aborto. Essa é a decisão, tá? Não estou dizendo que eu concordo, não. Estou dizendo que essa é a decisão que eles fizeram lá do Roe versus Wade, lá nos Estados Unidos. Então,
O fato é que a privacidade médica lá nos Estados Unidos é muito forte na Constituição deles. Então, claramente, isso aqui viola esse tipo de coisa, né? Como é que você vai exigir que a pessoa se vacine e exigir comprovante de vacinação para poder trabalhar e coisa e tal? É uma coisa claramente, é um absurdo de qualquer forma, né? E eu falei isso quando eu falei sobre esse caso do OSHA e do mandado de vacina do Biden, que isso iria cair em algum momento. A questão toda do Biden é que ele espera que essa discussão na justiça leve muito tempo, e nesse meio tempo as empresas já tiveram que vacinar um monte de gente, e aí no final das contas, meio que quando o mandado cair, quando a norma da OSHA cair, já está todo mundo vacinado mesmo, não precisa mais se preocupar com isso. Essa é a ideia dele, ele sabe que vai cair, mas ele queria ganhar tempo com isso daí. Só que essa quinta tá aqui a decisão, é o quinto circuito, mandou um mandado de suspensão, né, que não se pode mais, que suspendeu tanto o mandado do Biden quanto o mandado da OSHA, quanto a norma da OSHA. Então o problema mas veja, a norma da OSHA ela só começaria a valer no dia 4 de janeiro. Isso foi uma outra jogada muito esperta que eles fizeram, justamente para poupar o final de ano, né? Porque muita gente vai preferir se demitir do que tomar vacina, então eles sabem que vão ter mais problemas, eles já estão com problemas de falta de pessoas trabalhando lá nos Estados Unidos, já tem caso de prateleira vazia, estão muito preocupados com falta de produtos na festa de fim de ano, né? A inflação comendo solta lá também. Então, eles deixaram para botar essa norma no dia 4 de janeiro, mas como eu falei, a expectativa deles é que as empresas comecem já a vacinar o pessoal, porque eles sabem que essa norma vai cair, né? E quando chegar mesmo a norma valer, logo depois ela vai cair, mas já vai ter um monte de gente vacinada. Só que o pessoal lá do quinto circuito, eles já mandaram uma suspensão dessas normas, já não está valendo mais essas normas lá nos Estados Unidos. Então ninguém mais precisa demitir funcionário que não queira se vacinar. É lógico, a empresa ela pode continuar, se ela quiser, com essa política, né? A empresa é uma empresa privada, ela tem o direito de exigir que os funcionários se vacinem, se ela entender que isso é importante para os negócios dela, mas ela não pode mais, o governo não obriga mais ela a fazer isso, né? Então, tem aqui uma série de informações, aqui tem várias informações sobre os casos aqui. Eu não vou entrar em cada argumento jurídico, porque eu queria fazer esse vídeo rápido para dar notícia. Então tem vários argumentos aqui. Eu não sei se é com base no direito à privacidade que eles concederam isso daqui, ou se foi alguma outra coisa que eles colocaram, mas o que eles colocam é que justamente foi devido a graves questões constitucionais e estatutárias. Então, ou seja, envolve tanto a Constituição americana quanto outras leis americanas. Então eles suspenderam a validade desse mandado de vacina do Biden, então está tudo suspenso por hora. Mas veja, isso é uma decisão liminar, eles agora vão analisar o mérito, né? Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, tipicamente a justiça faz isso quando há um caso forte, né? Uma coisa que está causando prejuízo para as pessoas. Então ela dá uma ordem para evitar o máximo de problema. Então ela suspendeu tudo, suspendeu a coisa toda do Biden. Olha só, enquanto a gente não analisa isso daqui, não chega no resultado final, está tudo suspenso. Agora, é lógico, é possível que eles cheguem nesse relatório final, nesse resultado final, antes do dia 4 de janeiro. Então, nesse caso, nem chegaria a entrar em funcionamento, em validade, a norma lá do OSHA, né? E veja, mesmo que essa corte de apelação, né, o quinto circuito de apelação, eles decidam que realmente o mandado do Biden é inconstitucional, é inválido, coisa e tal, suspende tudo, acabou. O Biden ainda pode recorrer, tá? Eu confesso para vocês que eu não sei se eles ainda têm um grau de recurso antes da Suprema Corte ou se do quinto circuito de apelação já vai para a Suprema Corte direto. Eu não sei, eu não tenho certeza sobre isso. Mas, de qualquer forma, eles têm, no mínimo, mais uma apelação até a Suprema Corte, e então eles poderiam derrubar essa decisão do quinto circuito de apelações, né? Quinto circuito, eu imagino, é alguma coisa similar ao que a gente tem aqui, o TRF1, TRF4, que são os tribunais regionais federais aqui do Brasil, alguma coisa similar a isso, que é realmente para onde vai a apelação nesses casos, né? Enfim, uma boa decisão da justiça americana, abrindo um precedente muito interessante aí, realmente em favor da liberdade lá dos americanos. É uma coisa extremamente positiva essa decisão. Vamos ver se a coisa se mantém.
ou se ela cai, né? Como eu falei, ainda não é definitivo, ainda vão decidir na própria Corte de Apelação o mérito da questão, e depois o Biden ainda pode recorrer, se for o caso, se ele perder no final no mérito, ele ainda pode recorrer. Último ponto, só de curiosidade, sabe o nome da pessoa que entrou com essa ação contra a vacinação? Brandon Trosclair. Olha que coisa, let's go Brandon, meu amigo. Enfim, ele é de a família dele tem um grupo de uma rede de supermercados muito grande ali em Louisiana. Então, eles têm esse problema, ou seja, eles estariam sujeitos a essa norma do OSHA, eles têm muitos empregados, então teriam que vacinar o pessoal, coisa e tal. Tem uma resistência muito grande, eles têm um problema muito grande. Quanto mais vermelho o estado, né, quanto mais republicano o estado, a tendência é o pessoal querer menos se vacinar. Então, ele teria muito problema lá na Louisiana, e daí é o que está acontecendo aí. Foi o cara que entrou com essa ação que ganhou, foi a primeira. Tem várias ações correndo, tá? Tem várias ações correndo contra essa medida do governo Biden, mas por um acaso essa foi a primeira que ganhou destaque justamente porque teve o resultado positivo, né? Muito bacana. Let's go, Brandon! Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a acusação feita pela oposição e pela mídia de que o governo liberou emendas para aprovar a PEC do orçamento, lá, aquela PEC dos precatórios e coisa e tal, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Star-Lord do Ancapistão, Che Guevara, Bolso Alien versus Bolso Predador Lula, o Ninja que te comia, que saudades do Peter de Sunguinha, Pedro Turconegev, João Benevolente e Duque Silver. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PEC dos precatórios, a gente falou sobre ela alguns dias atrás. Aí foi uma PEC que eu particularmente não gostei. Gera dinheiro pra caramba, mais dinheiro na mão do governo é sempre uma coisa ruim, vai gerar inflação, vai gerar gasto desnecessário, o governo sempre gasta dinheiro de forma muito ruim. Então, não é uma coisa boa para a sociedade. O que eu disse também é que eu entendo o porquê que o governo está querendo fazer isso, porque, na verdade, se trata de uma briga com a oposição. A oposição inventou esse negócio de aumentar os precatórios absurdamente no ano de 2022, justamente para deixar o governo sem dinheiro no ano da eleição. O governo reagiu dessa forma, tentando aprovar uma maneira de contornar esse problema. É aquele negócio, nessas brigas políticas, meu amigo, só se fode você mesmo, você que está pagando imposto aí, né? É um lado brigando com o outro e querendo foder cada vez mais a sociedade como um todo. Mas enfim, de qualquer forma, passou a PEC. Eu falei para vocês que eu acho que essa PEC não vinga, não porque... na Câmara, eu acho que ela passa fácil, tá? Passou o primeiro turno, o segundo turno tende a ter menos votos que o primeiro turno, então é mais difícil de passar no segundo turno, como teve só 4 votos a mais. A chance dela não passar no segundo turno é um pouco maior, mas ainda assim, principalmente pelo que a Rosa Weber fez, eu acho que agora está garantido que vai passar o segundo turno na Câmara. A questão toda sempre foi o Senado, e no Senado aí é outra história, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha, e o curioso dessa história toda é você ver como é que a briga ali... Esse pessoal, eles estão discutindo o quê? Estão discutindo se o precatório é bom, se o precatório é ruim, motivo ideológico, motivo não ideológico, o que é melhor, mais economia, auxílio... Não, eles estão discutindo dinheiro, tirar dinheiro do governo, botar dinheiro para o governo, é isso, eles sabem, é ano de eleição ano que vem, toda a preocupação desse pessoal é política, eles estão cagando para o resto do Brasil. O país que se foda, ninguém se importa com isso, ninguém lá
se importa com isso, né? Eles querem só ver a briga política deles lá, tentar puxar mais dinheiro para cada um para o seu lado. A oposição começou essa briga com o negócio do precatório, o governo respondeu agora também, mas no final das contas, meu amigo, quem se fode é só você, né? Enfim, então aqui está falando que o governo liberou não sei quantos bi do orçamento secreto que eles colocam, que na verdade a gente já falou sobre isso também, não é secreto, foi aprovado pela Câmara, é um orçamento que está aprovado pela Câmara, conforme a lei aprovada pela Câmara, não tem o detalhamento da pessoa que pediu e não sei o que lá, quem recebeu, mas isso não quer dizer que seja secreto. Foi aprovado pela Câmara, é isso daí mesmo. Aliás, o orçamento hoje em dia é impositivo, o governo não pode nem mudar o orçamento gerado pela Câmara, o que a Câmara aprovou tem que ser colocado, enfim. No final das contas, essa medida do governo, o que acontece de fato é o seguinte, o governo segura esses orçamentos, ele é obrigado a fazer isso, mas ele pode segurar, pode prender aquele negócio, né, pode criar obstáculo, isso sempre é possível em serviço público, e daí ele libera quando acha interesse, quando há interesse político, né. Estão fazendo uma grande coisa, como se fosse um toma lá da cá e coisa e tal, mas, meu amigo, é isso mesmo, sempre foi assim. Na época do mensalão era muito pior, tá? Aliás, tem gente querendo comparar isso com o mensalão. Não, o mensalão era totalmente diferente. O mensalão, o governo dava dinheiro na conta dos deputados diretamente. Dava dinheiro através da agência de publicidade lá do Marcos Valério. Então não tem nada a ver com isso daqui. Aqui o deputado está recebendo a verba que ele aprovou no orçamento, então a verba está aprovada lá pelo orçamento, ele está recebendo aquela verba que ele vai ter que receber de qualquer forma, e ali, em tese, se ele for fazer alguma coisa com aquilo, ele não está roubando nada, né? É que a gente sabe que na prática ele está roubando, né? Sempre está, né? A maior parte das licitações aqui no Brasil tem esse tipo de coisa. Então, no final das contas, não tem o que dizer, né? O que eles querem é para roubar mesmo, não tem essa. Mas, em tese, o que o governo está fazendo não é errado, não tem nada de errado nesse tal orçamento secreto que eles falam aqui. É, de novo, a imprensa tentando colar alguma coisa de corrupção no Bolsonaro, porque, enfim, não conseguem nada de efetivo, né? Bom, os deputados foram ao STF, lógico, o STF virou a oposição no Brasil, eles estão desesperados, porque, veja, é o que eu falo para vocês, né? A briga aqui é puramente política, o pessoal tá cagando para interesse do povo brasileiro, o que é melhor para a economia, foda-se, é briga política. Então, os caras foram ao STF, como é padrão, e com duas demandas. Primeiro, reclamando desse troço aqui do orçamento secreto, coisa e tal, e segundo, reclamando que o regimento, né, olha só o nhonho, o regimento não foi obedecido porque teve voto no exterior, não sei o que lá, coisa e tal. Essa coisa aqui, eu acho que não tem como caminhar, por quê? Porque no final das contas, o STF tem uma jurisprudência muito forte de não interferir em assuntos internos do Congresso. E, apesar de que a gente sabe, já essa jurisprudência, embora fosse muito forte, foi quebrada pelo Barroso na hora de obrigar a abertura da CPI da Covid. Uma coisa que ficou muito feia, inclusive, aquilo ali, né? Uma clara interferência do STF no Senado, né? Aproveitando que o Pacheco é um banana. Então, no final das contas, isso daqui, eu não acredito que vá ter alguma coisa aqui, nunca se sabe, o STF resolver fazer alguma coisa, né? Nunca se sabe, mas o fato é que isso aqui é assunto interno da Câmara, a Câmara que deve resolver. E do jeito que passou, foi votado, 308 votos a favor, ou seja, não tem o que dizer aqui, né? Perderam, pronto. Agora, a Rosa Weber, por conta de negócio dos dados do orçamento secreto, não sei o que lá, ela determinou a suspensão do pagamento dessas emendas do relator, que são os orçamentos que foram liberados pelo Bolsonaro antes da votação, né? Bom, eu acho ótimo, está no melhor dos mundos. O Bolsonaro está conseguindo o que ele quer e não está precisando pagar o que ele precisa pagar para os deputados. E pior, os deputados agora vão ter que votar no segundo turno o mesmo voto que eles fizeram no primeiro turno da PEC. Porque, pensa bem, se agora está sendo questionado no STF, que eles só votaram porque receberam esse negócio e o STF proibiu de pagar isso, o que vai acontecer agora? Se eles não votarem a mesma coisa que eles votaram no primeiro turno, eles vão estar dando indicação exatamente de que foi o voto comprado com essas emendas. Ou seja, se eles mudarem o voto agora, vai ficar na cara que foi isso que aconteceu, né? Então, no final das contas, essa decisão da Rosa Weber, ela praticamente garante a aprovação da PEC no segundo turno lá na Câmara, né? Mas, de qualquer forma, como eu falei para vocês, se vai passar no segundo turno ou não vai passar, meio que não interessa, porque o grande desafio é o Senado, e ali a coisa é muito mais difícil para o governo.
não vai ter vida fácil, o Senado está sentando em cima de tudo do governo lá por lá, nenhuma reforma passa, nada anda, realmente a oposição parece que teve sucesso em cooptar o Pacheco e está segurando tudo lá, né? Realmente uma coisa bastante complicada. Enfim, no final das contas, meu amigo, isso daqui não tem muita chance mesmo, estão criando essa confusão toda, não sei aonde isso vai dar, vamos ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a trágica morte da cantora Marília Mendonça, cantora e compositora, muito talentosa, muito famosa, nova, 26 anos de idade, que tristeza, começando a vida. Tinha uma filhinha, um filho, né, de 2 anos, na verdade, deixou marido, deixou uma criança. Realmente uma situação trágica, milhares de fãs aí, meus respeitos aí à família, aos amigos e aos fãs da cantora. Realmente uma situação muito triste isso daí, mas a gente tem algumas novidades. Esse aqui é um canal de notícias, a gente tem que dar notícia, e é um canal de notícias contra o governo, então a gente vai falar aqui da responsabilidade do governo nesse acidente, tá? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas eu vou me abster de falar o nome das pessoas aqui, porque o pessoal costuma botar nomes meio engraçadinhos, eu acho que não seria conveniente nesse tipo de notícia, né? Bom, enfim, eu acho que todo mundo já está sabendo do acidente que aconteceu, foi realmente um acidente terrível, chegando a Caratinga, em Minas Gerais, ali ia fazer um show, estava viajando nesse avião, um avião pequeno, né, um avião de pequeno porte, e na chegada, na aproximação da pista de pouso lá de Caratinga, ela acabou havendo um acidente, né? Originalmente as notícias estavam desencontradas, alguns diziam que ela tinha saído com vida e coisa e tal, mas logo em seguida os bombeiros confirmaram que não houve sobreviventes. Todo mundo que estava dentro do avião veio a óbito, né? E eu entendo até porque deve ter havido uma confusão inicialmente, porque se você olhar aqui o avião, ele parece estar inteiro, né? Ele parece que caiu inteiro, né? Mas como diz o Lito lá do Aviões e Músicas, ele estava explicando isso, ele fez um vídeo muito, muito detalhado sobre isso. Aliás, se quiser mais detalhes de alguém que tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu recomendo o vídeo lá no canal dele. Mas o que ele falou é que isso aqui é típico de queda quase vertical, não é necessariamente vertical, mas quase vertical. O avião estava andando a uma velocidade muito baixa, e uma velocidade horizontal muito baixa, mas uma velocidade vertical pode ser muito alta. E tipicamente esse tipo de movimento vertical acaba sendo até pior em termos de possibilidade de matar pessoas, as pessoas morrerem, né? Enfim. Realmente dá realmente essa confusão, porque a gente parece ver o avião, parece que está inteiro ali o avião, né? Não tem por que as pessoas terem morrido, e no entanto morreu todo mundo que estava lá no avião, né? Inclusive a Marília Mendonça. Então realmente é uma situação muito triste, né? Bom, mas evidentemente houve algum problema para levar isso. Aviões até caem, mas eles não caem sem motivo nenhum. Alguma coisa aconteceu, e aparentemente o culpado desse problema todo é a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que ainda é uma estatal e, portanto, ainda faz um monte de absurdos lá em Minas Gerais, justamente por ser uma empresa estatal, né? Bom, já está confirmado isso, já foi confirmado inclusive pela CEMIG, que o avião bateu numa torre de cabos de alta tensão próximas do aeroporto. Inclusive, isso não é novidade, ou seja, vários outros pilotos já haviam reclamado de que essa torre de transmissão onde caiu o avião da Marília Mendonça, muita gente já tinha levado susto com ela. O fato é que, infelizmente, no caso do avião da Marília, foi um susto, foi mais do que um susto. Aparentemente, o que eles estão descrevendo aqui é que o avião teria batido nos fios, perdido um motor,
Então um dos motores teria sido cortado pelo fio, né? Tem dois motores nas asas aqui, um deles seria cortado pelo fio, e com isso ele começou a fazer a girar no ar e caindo, né? Ou seja, ele realmente perdeu sustentação completamente, acabou caindo nesse local aqui, e infelizmente vieram todos os passageiros a óbito, né? Enfim, esse aviso dos outros pilotos já estava inclusive no sistema aqui de navegação de aviso. Ele deixa claro aqui, obstáculo montado, uma torre sem visualização, sem aquela luz, né? Você sabe, torres muito altas devem ter uma luz sinalizadora para aviação, que está bem no ponto de descida para o aeroporto, e com isso, ou seja, 2 avisos havia aqui, violando o plano básico da zona de proteção, coisa e tal. Ou seja, a informação já era conhecida, já havia sido feita essa reclamação em vários lugares, e, no entanto, a CEMIG não tomou nenhuma providência quanto a essa torre, né? Se você olhar aqui no mapa da região, fica muito claro o problema, né? Aqui está o aeroporto, chama-se aeroporto de Ubaporanga, mas é o aeroporto que atende a cidade de Caratinga. Caratinga é essa cidade mais aqui embaixo. Então o aeroporto ele está aqui, e a aproximação, tipicamente os aviões vêm por aqui e fazem uma curva e pousam nesse aeroporto, né? E justamente nessa região aqui, se a gente der um zoom aqui, ó, eles já até marcaram aqui no Google Maps o local onde caiu o avião dela, caiu aqui na cachoeira, né? Então esse aqui foi o local onde ele caiu, e se você olhar um pouquinho mais para cá, você vai reparar aqui, ó, uma torre de alta tensão, bem na linha da pista lá, né? Ou seja, você tem outras torres menores aqui, isso aqui são torres menores, mas isso aqui não deve ter sido problema, né? Mas essas torres de alta tensão costumam ser muito altas. Então isso daqui já é um morro, tá? Isso aqui já é uma descida. Repara tanto que tem a cachoeira aqui descendo, né? A água descendo para cá. Então o avião ele já tem que fazer essa volta e já tem que ir descendo muito próximo ao solo, porque ele tem que chegar, evidentemente, no nível do solo quando for pousar no aeroporto. Então isso aqui é tudo subida, né? Então o avião já vai descendo junto com a geometria do local. E justamente logo no início aqui tem uma torre de alta tensão. Essa torre aqui, ela liga... Eu cheguei a encontrar as outras torres dela que estão para cá, ó. Tem uma mais ou menos por aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a outra torre. Essas torres de alta tensão, elas são muito altas e elas cobrem uma distância muito grande, né? E a outra tá bem para cá também. Se você procurar por aqui, tá em algum lugar aqui, tem a outra torre também. Não interessa. O que interessa claramente é essa torre aqui que estava no meio do caminho, bem no caminho da aproximação, e o que tudo leva a crer que o avião estava chegando para pousar lá, né? E quando veio aqui já numa coisa mais baixa, pegou os fios dessa torre aqui, e daí foi rodando, segundo testemunhas, tá? Eu estou falando aqui, foi o que testemunhas viram lá no local, foi girando e acabou caindo nessa região aqui, na cachoeira, infelizmente, matando todo mundo, né? Então, realmente, uma tragédia clara, uma tragédia perfeitamente evitável, porque, lembra, propriedade privada define isso muito claramente. O avião, o aeroporto já existia ali. O que é propriedade privada? Propriedade privada é quando você usa, delimita e defende um recurso. Então o aeroporto, esse aeroporto aqui de Caratinga, chamado aeroporto de Ubaporanga, ele já usava essa faixa aérea para aproximação de avião muito antes dessa torre ter sido construída. Então evidentemente houve uma invasão de propriedade privada ali, e certamente eu imagino que isso teve algum caso deve ter tido algum tipo de reclamação e coisa e tal, mas sendo tudo estatais, né, você tem... a CEMIG é estatal, é do governo. Essas empresas estatais tipicamente têm uma proteção muito grande da justiça, acabam tendo uma lerdeza muito grande de fazer as coisas, e no final das contas, porque eles sabem, né, ninguém vai ser demitido, é tudo funcionário público, a empresa, vai ter prejuízo, quem vai pagar é o pagador de imposto mesmo, então não importa. Se fosse uma empresa privada, certamente teria uma pressa muito maior em resolver esse tipo de coisa, porque sabe que nesse caso, certamente, todos os afetados ali, as vítimas desse acidente podem entrar
com ação contra a CEMIG. Evidente, está clara a culpa da CEMIG nessa história. Então, a gente não sabe, veja, tudo isso que eu estou falando aqui é tudo preliminar, tá? Ninguém sabe ainda se teve outras causas além disso, exatamente o que houve, ninguém sabe ainda, mas o fato está muito claro que essa torre de transmissão aqui alta, e essas torres de alta tensão de transmissão costumam ser muito altas. Se você olhar aqui, essa imagem aqui, você vê que é uma imagem tirada lá de próximo, aqui já você vê os fios já arrebentados, né, da torre, é uma torre muito alta essa torre, né? Então, a minha pergunta para o governador Zema é: quando é que sai a privatização da CEMIG? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o diário da Ashley Biden, da filha mais nova do Joe Biden, que é uma bomba que está explodindo lá nos Estados Unidos, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gregor Berdzakviewicz, GD ANCAP, rei voluntário do Ancapistão, Fat Greta Thunberg, Girls on the Panzer. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, perto das eleições do ano passado, rolou aquele papo todo do laptop do Hunter Biden e coisa e tal. Foi um escândalo muito grande, a imprensa tradicional abafou tudo e coisa e tal. Mas não foi o único escândalo naquela época. Naquela época também circulou a informação e várias páginas do diário da Ashley Biden, que é a filha mais nova do Biden. Essa menina aqui com cabelo moreno nessa foto. Tá aqui ela com o pai dela também. E, bom, qual que é a história, né? Esse site, o National File, que é um site pequeno, um site de direita lá nos Estados Unidos, publicou esse diário na íntegra, né? Eles publicaram cada página do diário dela, só que só ficou aqui, ninguém deu muita atenção, porque o pessoal achava que meio que, né, não tem garantia de que isso aqui seja verdade, né? Os caras podem ter inventado esse troço, né? Então, isso ficou como um negócio meio em aberto, ninguém sabia se era fake news e coisa e tal, mas parece que agora a coisa está confirmada. Realmente ela teve os pertences dela roubados em determinada situação, e entre esses pertences esteve o diário dela que foi roubado. Portanto, o diário é legítimo, né? Ele realmente foi, as informações que foram publicadas realmente são informações legítimas. Era realmente o diário dela, né? E como é que isso foi confirmado? Isso foi confirmado porque o FBI fez uma série de buscas lá no Project Veritas. O Project Veritas, vocês conhecem, é uma iniciativa lá nos Estados Unidos de um grupo de pessoas que faz uma série de infiltrações em grandes empresas, e daí tem várias revelações, conseguem pegar muitas informações de pessoas que se infiltram em grandes empresas, né? Então, tipicamente, eles têm todo um kit de espionagem lá. E se você trabalha numa grande empresa e está revoltado contra o seu chefe, contra a sua empresa, e quer sacanear eles, eles te dão toda a consultoria de como você faz para tirar essas informações e depois te protegem juridicamente. Eles têm uma equipe de advogados muito grande também. Então, no final das contas, eles conseguem fazer esses vídeos que são muito bons. Se você não conhece ainda o site e o canal do Project Veritas, eu aconselho você a ir lá conhecer, porque realmente é bem interessante o projeto deles, lá tem muita informação interessante lá, né? Pois bem, o que aconteceu no final das contas? O FBI está investigando justamente o roubo desse diário. E em determinado momento, esse diário foi oferecido ao Project Veritas, né? A pessoa que tinha esse diário, que aí não se sabe se foi a pessoa que roubou ela, ou se a pessoa que roubou entregou para outra pessoa, enfim. Não se sabe como esse diário circulou por aí, mas eles sabiam que em determinado momento o diário estava no Project Veritas. E
E de fato, o próprio James O'Keefe, que é o chefe lá do Project Veritas, ele fez um vídeo muito longo ontem explicando que, no final das contas, eles receberam a oferta desse diário, mas eles checaram, não puderam atestar a legitimidade do diário, então eles não sabiam se o diário era verdadeiro ou não, e no final eles não quiseram o diário e entregaram os diários para as autoridades, ou seja, eles não ficaram com o diário, entregaram para... Aí ele fala lá, não sei se foi para o FBI ou se foi para a polícia local, mas justamente por quê? Porque eles viram que aquilo ali não era... Eles não sabiam a autenticidade, não tinham como usar aquela autenticidade, a pessoa queria um dinheiro por isso, entregou o caderno para eles, mas como eles não puderam atestar a autenticidade, eles simplesmente não usaram. E, de fato, eles não fizeram nenhuma reportagem em cima desse diário da Ashley Biden, né? Então, parece que tem gente lá do Project Veritas sendo investigado, pegaram provas, evidências e coisa e tal, mas, segundo ele, eles estão tranquilos porque eles não têm culpa nisso, tanto que eles não publicaram os diários, só que agora fica caracterizado que, de fato, era o diário dela, ou seja, não era uma coisa falsa. Justamente eles perderam a oportunidade, né? Meio que perderam a oportunidade de publicar isso. E aparentemente o que aconteceu é justamente que algum funcionário que era lá do Project Veritas saiu e que foi quem fez essa liberação desse diário de forma aberta por aqui, né? Então, realmente é uma coisa, um escândalo grande lá, a confirmação desse diário, porque tem algumas coisas picantes ali. Por exemplo, tem uma passagem dela com 7 anos se dizendo incomodada porque o pai dela tomava banho com ela. O Joe Biden tomava banho com a filha dele de 7 anos no chuveiro, enfim. Entendam isso da forma que vocês achem melhor, né? Então, realmente, é uma coisa bastante complicada isso daí, e isso é só uma parte, né, dos diários, tem muita coisa lá. Ou seja, agora está confirmado, é mesmo o diário dela, então agora a coisa fica... Bom, assim, não tem nada assim de crítico nesse diário, né? Ao contrário do que o Hunter Biden, que tinha negociações com empresas e não sei o que lá, que aparentemente está mais do que na cara que ele é o laranja do Joe Biden e coisa e tal. Mas, assim, lá realmente tem coisas críticas. Aqui não tem coisas assim que sejam muito críticas do ponto de vista de negócios, mas tem essas passagens aí que são meio estranhas, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o PL das fake news, o projeto de lei que criminaliza fake news e dá mais um monte de medidas para conter informação na internet. Vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por Peter, é meu sogrão. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PL das fake news, vocês se lembram dele? Ele foi aprovado no Senado há um tempo atrás, era aquele projeto que estava na mão do Ângelo Coronel, e tinha um monte de barbaridade. A gente fez uns vídeos aqui falando sobre ele também, falamos lá no Visão Libertária. É um projeto que não tinha lógica nenhuma e coisa e tal, não ia atacar o problema que eles acham que ia atacar, mas como eu falei para vocês na época, esse tipo de coisa, os deputados querem muito isso, porque eles se sentem muito alvos de fake news, né? Eles não percebem que o problema, na verdade, não é as fake news, o problema, na verdade, é a opinião dos eleitores deles, né? Eles estão chocados agora porque eles descobriram a real opinião que os eleitores têm sobre esses deputados e senadores. E daí ficaram nesse choque todo, né? É o mesmo problema do STF. O STF está todo chocado porque descobriu que a população não gosta do STF. Como assim, né? Nós somos os líderes supremos, os 11 supremos do STF, a população deve nos adorar e coisa e tal. Descobriram que a população não gosta deles, a verdade é essa.
aí ficam achando que é rede de ódio, que é espalhamento de fake news, não sei o que lá, quando na verdade é só a opinião do povo mesmo sobre eles, né? Enfim, esse PL da fake news, como eu falei, ele vai ser aprovado, porque os políticos todos querem muito isso e coisa e tal, mas é um projeto que não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, né? E esse projeto foi para a Câmara, era um projeto muito ruim, tanto que ficou parado na Câmara esse tempo todo, porque o pessoal percebeu que ele era muito ruim e coisa e tal, mas agora está chegando perto da eleição, evidentemente que eles iam reviver esse troço, né? E estão revivendo agora. O Arthur Lira falou que vai botar para votar esse PL até o final deste mês de novembro, e já está pronto o substitutivo feito pelo Orlando Silva, que juntou aquele projeto original lá que foi aprovado no Senado com mais trocentos milhões de projetos de lei que tinham na Câmara, que tinham em outros lugares, juntou isso tudo e fez um projeto único, né? Então lembra, esse projeto já foi aprovado no Senado, agora ele precisa ser aprovado na Câmara, e como ele vai ser aprovado na Câmara alterado, ele foi alterado em relação ao que está no Senado, ele tem que retornar ao Senado na casa original. E aí o Senado tem a palavra final. Então o Senado fez uma coisa que era uma bosta, a Câmara está fazendo outra que é uma bosta maior ainda. Se for aprovado aqui, volta para o Senado pode decidir aprovar do jeito que a Câmara fez ou aprovar do jeito que o Senado fez. Duas bosta, tanto faz. E daí vai para o Bolsonaro aprovar, sancionar ou vetar esse projeto. Então a expectativa é que isso aconteça, a votação na Câmara agora em novembro. É possível que o Senado já termine isso, eles estão com pressa nisso, eles querem muito o projeto contra fake news, como eu expliquei, né? Político tá doido para calar a internet. Então, eu imagino que início do ano que vem a gente deve ter esse projeto já valendo como lei, tá? Para a eleição de 2022. Vamos ver os termos desse projeto para entender em que isso nos afeta, né? Então, a primeira coisa, né? Ele começa aqui com Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Não, o nome correto disso aqui é Lei da Censura. Queremos calar a internet porque percebemos que as pessoas não gostam de políticos e a gente não gosta de ficar ouvindo as pessoas falando mal da gente. É isso que é o nome da lei correto. Enfim, aí eles vêm aqui e falam que essa lei se aplica a provedores de redes sociais, coisa e tal, que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive provedores cujas atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. Isso aqui é um negócio muito curioso, porque vocês sabem, né? A justiça estatal, ela é, por definição, local. Então eles estão dizendo aqui que ela se aplica a quem fornece serviços para o público brasileiro, mesmo que a empresa esteja no exterior. Como que eles vão aplicar uma sanção a uma empresa no exterior? Vamos falar sobre isso quando a gente chegar lá embaixo na parte de sanções. Eles não têm como. Dica, eles não têm como. Eles estão botando a lei aqui porque querem botar medo, querem fazer um escarcéu, no final das contas não vai fazer diferença, né? Aí vem um monte de definição aqui, não, que é tudo a favor da liberdade de expressão, uma coisa e tal, só não pode falar mal de político, né? Basicamente é isso que eles dizem aqui, né? Aí, primeiro, deveres de transparência. Eles impõem um monte de relatório que as mídias sociais têm que entregar para o governo. Olha quanta coisa. Sinceramente, se fosse uma empresa aqui no Brasil, eu saía daqui só por conta disso, da dor de cabeça que deve ser gerar esse monte de relatório para o governo. E lógico, isso aqui vai ter sempre aquele burocrata querendo tirar uma graninha, né? Ah, não, faltou a vírgula aqui no terceiro parágrafo da quarta cópia registrada em cartório, né? Sabe como é que são essas coisas, né? Multa de 200 milhões de reais, né? Esse monte de regra, assim, isso aqui é um prato cheio para burocrata cobrar multa e extorquir empresa. Enfim, se fosse empresa de internet aqui no Brasil, Google, Facebook, meu amigo, sai daqui, foge, demite todo mundo e se muda daqui. Aviso de amigo, hein? Enfim, aí depois vem aqui, essa parte aqui é engraçada. Serviço de mensagerias instantâneas. Estou falando de WhatsApp, Telegram, Signal, né? Enfim. Primeira coisa, ó, vedar encaminhamentos de mensagens ou mídias recebidas de um usuário para múltiplos usuários. A grande função da internet, que é você poder compartilhar informações, pegar uma coisa e compartilhar com outras pessoas. Ah, não pode porque o pessoal compartilha coisa ruim sobre políticos, cara, você acredita? Nossa senhora, não é que as pessoas não gostem, as pessoas amam os políticos, é que elas ficam recebendo meme de político, entendeu? E aí, poxa, sacaneia, não pode compartilhar coisa contra político. Olha que absurdo isso. Isso aqui tá escrito aqui, ó, censura. Queremos calar a internet. É isso que eles estão falando aqui. Enfim,
Determinar que listas de transmissão só poderão ser encaminhadas e recebidas por pessoas que estejam identificadas nas listas de contatos de remetentes e destinatários. Ou seja, se você tem que ter aquele contato no seu celular para poder encaminhar uma coisa para ele, né? Se você está num grupo hoje em dia, os grupos tipicamente têm milhares de pessoas e você não conhece metade daquele grupo ali. Você tem que conhecer todo mundo, senão você não pode encaminhar. Afinal, você está divulgando informação, cara. Não pode ser uma atividade séria do Estado. Senão você vai poder falar mal do político, já imaginou que absurdo isso? Aí tem aqui, instituir mecanismo para ferimento de consentimento prévio do usuário para inclusão em grupos de mensagem, isso aqui é besteira. Enfim, fica proibida a venda de software, plugin e outra tecnologia que permita disparos massivos no serviço de mensageria instantânea. Eu fico imaginando esse pessoal, como é que eles botam essas coisas no papel, né? Eles acham que é tipo Death Note, né? Que eles escrevem no papelzinho e a coisa acontece, né? Death Note, vocês sabem, é um anime que tem aí, eu mesmo não assisto anime, então eu só sei da história. Mas tem um cara lá, um personagem do anime, ele tem um Death Note, que é um caderninho, que ele escreve o nome da pessoa, a pessoa morre, né? Eu acho que os deputados, o senador, acham que é a mesma coisa aqui, que basta escrever no papelzinho que a coisa acontece, né? Então, não, fica proibida a venda de software, plugin, qualquer tecnologia. Meu amigo, a internet é mundial, qualquer um vai em qualquer repositório de qualquer coisa e baixa o que quiser. Não tem esse negócio de proibida a venda. Como assim proibida a venda? Para com isso, porra. Provedores, precisa citar, enfim, aí proíbe mais um monte de coisa no WhatsApp aqui, e lembra, em tese, eles estão falando que isso aqui vale para o WhatsApp, que tem escritório aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos. Se eu fosse alguém do WhatsApp, do Facebook, eu já estava pensando em para onde é que eu vou correr daqui do Brasil, porque, dica, saiam do Brasil, não fiquem aqui, vocês são malucos com essa lei de ficar aqui no Brasil. Então, mas está dizendo aqui que vale também para empresas que estão no exterior, né? Só que, de novo, como é que eles vão reforçar? Como é que eles vão garantir isso? Vamos falar nas sanções que vai vir lá embaixo. E aí fala mais um monte de coisa. Olha, para não dizer que essa coisa aqui é totalmente, que o Bolsonaro deve vetar totalmente, ele pode deixar essa parte aqui, que essa parte aqui não é ruim. Essa parte aqui é basicamente aquela lei do Bolsonaro que evitava a censura na internet, olha só. Que exige o devido processo para as plataformas retirarem conteúdo de alguém. Então, se a plataforma vai tirar um vídeo seu, ela tem que te dar um devido processo legal, né? Hoje no YouTube você tem alguma coisa que você pode contestar. Se o YouTube tirar um vídeo seu, você pode contestar aquela retirada, alegando qualquer coisa ali, né? Mas aquilo ali não é um devido processo legal. Por quê? Primeiro, você não tem acesso à ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque o YouTube fala só assim, olha, tá nas regras de usuário, tá nas regras, vê lá nas regras do usuário, você desrespeitou as regras do usuário, não fala exatamente qual ponto do seu vídeo desrespeitou a regra e qual regra que foi desrespeitada. Isso seria necessário para você poder se defender, para você poder saber exatamente do que você está sendo acusado. E por que eles não falam exatamente a regra, exatamente a coisa? Porque a maior parte desses cortes de vídeo, strikes, essas coisas são feitos de forma automatizada. E como são feitos de forma automatizada, tem uma taxa de erro enorme. E daí o que acontece? Eles acabam não falando, por quê? Porque eles se preservam, né? Eles não expõem o erro daquela ferramenta de forma tão ampla, né? Mesmo a contestação, se vocês já fizeram contestação no YouTube, eu já fiz várias vezes. Tem algumas que leva 2 segundos para eles responderem. Tá na cara que aquilo ali foi alguém dizendo, não interessa, não quero, não tem chance de alguma pessoa física, real, sequer ler o que você escreveu antes deles se recusarem a sua contestação. Então tá na cara que não tem um devido processo legal ali, né? E daí eles falam que teria que ter esse tipo de coisa para excluir um conteúdo. Isso aqui eu acho bom. O Bolsonaro podia não vetar essa parte aqui. Bom, e aí depois ele vem negócio de publicidade. Isso aqui não interessa, para dizer que o que é propaganda tem que ser apresentado como propaganda mesmo. Fala uma parte sobre as contas do poder público, então limita o que contas de prefeituras, estados, governo federal podem fazer e coisa e tal. Isso aí não interessa pra gente. Fomento à educação, não sei o que lá, blá blá blá. E aqui, as sanções. E aí vem a parte importante, porque é o que eu falei, né? O que eles podem fazer contra um produto que está fora lá no exterior, né? Então vem aqui. Advertência com indicação de prazo. Ele fala assim, se forem descumpridas uma desses itens, inclusive por provedores fora do Brasil, primeiro vai receber uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.
multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. Eles conseguem fazer isso? Emitir a multa? Conseguem. Conseguem cobrar essa multa? Não. A empresa não está aqui no Brasil, então não faz nada. Suspensão temporária das atividades ou proibição do exercício das atividades. O que eles podem fazer com relação a isso? E aí vem a outra parte aqui embaixo, que é do comitê gestor. Como eu falei para vocês, eles não têm como proibir um serviço que está no mundo todo. Nem a China consegue proibir isso. Eles conseguem dificultar, eles conseguem atrapalhar, eles conseguem algumas coisas paliativas. Eles podem, por exemplo, retirar dos name server aqueles acessos específicos. Isso é um problema porque para a pessoa mais leiga pode ficar sem acessar realmente aquela ferramenta. Mas veja, no final das contas é muito fácil. Se for só DNS, você aponta para um DNS lá de fora, aponta para o DNS do Google, o 8888. É fácil de apontar para lá. Então, é uma coisa que não resolve. Se fizerem por firewall, botar firewall nas operadoras, por exemplo, na Claro, na Oi, na Vivo, eles não conseguem porque, aqui, na China, a China fez um escarcéu para conseguir botar a internet dela toda atrás de firewall. Aqui no Brasil não foi feito assim. Tem um monte de ponto de saída para um monte de lado. Para botar a restrição em todos esses, eles não conseguem. O máximo que eles conseguem é pegar algumas empresas como Oi, Claro, Vivo, que são as maiores provedoras assim, e tentar botar no firewall dessas empresas, né? Ainda assim, isso é facilmente contornável usando VPN. Então, no final das contas, eles não têm como fazer esse tipo de coisa, mas veja, isso pode dificultar. O pessoal com menos capacidade técnica pode ter dificuldade de acessar o Telegram, por exemplo, né? Apesar de que, se não me engano, o Telegram ele já acessa diretamente através de camadas de criptografia. Se ele faz isso, meu amigo, ele já contorna esses efeitos, não tem o que eles fazerem. Eles estão dizendo que vão proibir o Telegram no Brasil, mas na verdade não vão. Eles estão falando isso só para as pessoas não irem muito para o Telegram, a verdade é essa, né? E aí chegamos ao papel do Comitê Gestor da Internet. Qual que é o problema aqui? Toda lei de fake news encontra um problema, que é o que é fake news? O que é notícia falsa? Não tem como definir isso, porque é cheio de coisa de opinião, envolve subjetivo, aspectos subjetivos, enfim, tem um monte de coisa envolvida aí. O que eles fizeram? Eles jogaram isso na mão do CGI, do Comitê Gestor da Internet. Ou seja, vai ser criado um comitê aqui, que é um comitê de 17 membros, dentro do CGI, Câmara Multissetorial, que não sei o que lá, que em última análise vai... eles não falam aqui dizer que vai ser o Comitê da Verdade, né? Eles falam que vai supervisionar o que vai acontecer com essa lei. Ora, se essa lei é uma lei de fake news, então esse aqui é o Comitê da Verdade de 1984. É o pessoal que vai decidir o que é verdade e o que é mentira no mundo, né? A verdade é essa. E pior, botaram um monte de gente aqui só, olha só, representante da sociedade civil. Vocês sabem como é que é a sociedade? Você acha que vai representar você, que é da sociedade civil? Que vai representar eu da sociedade civil? Não, meu amigo. Vai ser um amigo de um político lá, lógico. Evidente. Representantes da academia e comunidade técnica. Fudeu, só tem sócia. Ou seja, vão fazer aqui um comitê da verdade que vai dizer que fake news é qualquer coisa que não seja o extremo da extrema esquerda, aquele negócio lá. O ultrasocialismo saiu dali, é fake news. Vai ser isso o resultado dessa lei, né? Felizmente, como eu disse, não tem muito... Eles não conseguem fazer nada, porque eles não conseguem proibir as coisas aqui, eles não conseguem... Então, basicamente, eles vão praticamente proibir o funcionamento de empresas de mídia social aqui no Brasil, mas a solução disso é muito fácil. Basta que essas empresas, o Facebook, o Google, o LinkedIn, essas outras empresas que têm mídia social aqui no Brasil, que elas saiam do Brasil. É isso que elas têm que sair daqui, porque se tiver aqui no Brasil, eles vão dar um jeito de proibir, de multar, de infernizar a vida, né? Esse Comitê da Verdade aqui vai ser o socialistão em pessoa. Vai ser a implementação da distopia do George Orwell lá da Comitê da Verdade, né? Já viram como é que vai ser esse negócio. E eles não conseguem, no entanto, atingir empresas que estão fora do Brasil. Então, meu amigo, o segredo é esse daí mesmo. É partir para Telegram, Rumble, e é isso daí. Não tem alternativa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar.
Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a decisão do TRF1 que retomou as investigações do caso lá do Adélio Bispo, aquela facada em Bolsonaro e coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, Rubião, Peter não sei que lá e coisa e tal, Eu Preciso de um Companheiro, Capitão Pirulito da Biboquinha e Che Guevara. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Adélio Bispo, acho que todo mundo conhece, né? Ele foi o cara que deu a facada lá em Bolsonaro e já houve investigação da polícia. Em 2 investigações eles chegaram à conclusão de que ele agiu sozinho, que não teve mandante, que ele é só um cara maluco que tá fazendo, não sabe o que está fazendo. Enfim, eu não duvido disso, mas é verdade que tem algumas coisas muito estranhas nesse papo todo. Eu ainda acho que o mais provável é que sim, ele seja um maluco que não tenha nada a ver com nada, mas tem algumas coisas muito estranhas nessa história sim. Por exemplo, o fato de que teve aquele registro na Câmara dos Deputados, no nome dele, no dia do atentado, registro que foi feito antes do atentado, porque você pode pensar assim, ah, mas então ele fez o atentado, e aí alguém lá da Câmara dos Deputados deve ter pensado, ah não, eu gosto desse cara, eu não gosto do Bolsonaro, como ele deu uma facada no Bolsonaro, eu vou dar uma entrada no registro aqui para ajudar ele, né? Poderia se pensar isso. Mas não, se esse registro foi feito antes de acontecer o caso lá em Juiz de Fora, isso mostra que foi premeditado, foi planejado isso. Alguém planejou para estar ali, para ter a facada ali, para matarem o Bolsonaro. Então, no final das contas, realmente é uma coisa impressionante isso daí. Falta esclarecer essa história, é uma história que não está clara, e também a questão dos advogados caríssimos e coisa e tal. Como eu falei para vocês, a minha teoria pessoal, eu acho muito pouco provável que tenha sido o PSOL, o PT, que tenham pago o Adélio. Eu acho que isso não tem lógica nenhuma, porque para o PT, na verdade o PT queria ir para o segundo turno com o Bolsonaro, porque ele julgava que o Bolsonaro seria o mais fácil de ser batido num segundo turno. Então o PT tinha todo o planejamento ali de ir para o segundo turno com o Bolsonaro mesmo, e daí tirar da cachola aquelas coisas de homofobia, racismo, não sei o que lá, não sei o que lá, e só que não deu certo, o pessoal não colou essa desculpa do PT. Então, até porque teve aquele caso das false flags, que ficou muito claro para todo mundo que era muita lorota mesmo, era o pessoal da esquerda fazendo a maior parte dessas coisas supostamente nazistas e racistas e homofóbicas e coisa e tal. Então, no final das contas, Bolsonaro ganhou e coisa e tal, mas veja, isso para o PT seria terrível se Bolsonaro saísse da corrida eleitoral no primeiro turno, porque daí certamente ele iria com outros candidatos para o segundo turno, em que teria muito mais chance de perder a corrida. Então, não acredito que sejam eles. A minha desconfiança é o pessoal do PSDB, porque o pessoal do PSDB é quem estava realmente... quem perdeu eleitores para o Bolsonaro, né? Aqui no Brasil, durante muitos anos na nossa história, a ideia era PT versus PSDB, né? Só o Olavo de Carvalho avisando que, na verdade, PSDB e PT era a mesma coisa, eram 2 lâminas da mesma tesoura, né? Mas, enfim, hoje a gente percebe isso com muito mais clareza. Mas o fato é, na época, o PSDB era a grande oposição ao PT. E tinha tudo para ganhar a eleição de 2018 se não fosse o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro tirou os votos dos candidatos do PSDB e relegou o PSDB a uma situação que o PSDB está quase morrendo hoje em dia. O PSDB, se não tiver São Paulo, não tem mais o que fazer no Brasil, não tem mais projeção nacional nenhuma. Então, e não tem chance nenhuma. Quem seria um candidato do PSDB para a presidência? Dória? Pô, tá de sacanagem. Leite? Porra, para, né? Enfim, no final das contas, quem tinha mais interesse nesse tipo de coisa era o próprio PSDB. Eu já vi uma teoria também que foi o próprio Bebiano do PSL que fez isso, porque o Bebiano tinha expectativa de comandar a presidência da República e coisa e tal. O que ele queria fazer? Matar o Bolsonaro e assumir o Mourão, a chapa Mourão ganhava e ele seria a pessoa que, como o Mourão é um cara inexperiente na política, o Bebiano ia acabar controlando a presidência da República por trás dos panos, né? Eu acho que isso daí é meio fantasia.
me parece mais provável a hipótese do PSDB. Não, sendo sincero, me parece mais provável a hipótese mesmo de que o cara é um maluco que não sabe o que está fazendo. Isso me parece mais provável mesmo, tá? Agora, tirando isso, se for mandado realmente, e eu concordo que tem que se investigar, tem que ser investigado, não tenha dúvida, por mais que eu acho provável essa coisa de ser um maluco mesmo, eu acho que tem que investigar, pô, é um absurdo isso. E tem que investigar esse negócio na Câmara também. Como que esse negócio não andou, essa investigação para descobrir quem foi o funcionário que registrou esse nome na Câmara? Eu acho que isso daí seria o caminho mais rápido para chegar no mandante, porque seja lá quem for que registrou esse negócio lá na Câmara, vai estar ligado a algum parlamentar, e aí automaticamente vai se saber exatamente o que houve nessa situação, né? Quem foi o mandante, quem é que estava por trás disso daí. Então, ou seja, essa é a notícia. Havia uma liminar dada por um juiz que impedia investigações em cima do Zanoni Manuel de Oliveira, que é o advogado que foi defender o Adélio Bispo. Então, essa liminar foi cassada pelos desembargadores do TRF1, que é a instância superior. Então, a polícia pode voltar a investigar o advogado, e daí vai poder ver um monte de coisa, um monte de informações e coisa e tal. Enfim, quem pagou os advogados, etc. Né? Vamos ver como é que isso vai caminhar. É possível que a gente tenha novidades sobre isso mais adiante, né? Vamos ver como é que isso caminha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.